Olá pessoal do segundo ano, vamos continuar com as nossas aulas, ainda remota, mas tudo bem, vamos manter o foco, a nossa atenção, para a gente aproveitar da melhor maneira possível. A gente falou na aula anterior sobre os arcos côngruos, né? Resolvi esse exercício. E agora nós vamos entrar no assunto que se chama redução para o primeiro quadrante. Quando nós trabalhamos com arcos no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, a gente reduz para o primeiro. Se o arco for dado no primeiro, evidentemente que já está lá, acabou. Mas para isso vamos conhecer um pouco aqui a questão do sinal. Eu estou trazendo aqui dois ciclos trigonométricos. Esse aqui eu vou falar do cosseno e esse aqui eu vou falar do seno, para estudar o sinal. O seno, como a gente viu nas aulas passadas, aonde é que eu marco o seno? Eu marco o seno nessa vertical. Nessa ordenada, lá do plano cartesiano. Isso é uma abscissa, isso é uma ordenada. Então, eu marco o seno aqui. Então, a gente viu que o valor do seno aqui é menos 1. Deixa eu pegar uma caneta melhor. Ele vale menos 1 aqui. Aqui. E ele vale 1 aqui. Ficou aqui. Um seno de 90 graus vale 1. E um seno de 270 graus vale menos 1. É a amplitude, como a gente viu lá nos gráficos. Vai do menos 1 a 1. Então, o seno eu vou marcar aqui. Então, é menos 1, vai crescendo, 0. Depois continua crescendo, vai até 1. Então, olha o que acontece aqui. Qualquer ângulo que eu determinar aqui, qualquer ângulo, ele vai rebater aqui e vai gerar um seno nessa altura aqui. Como isso aqui está acima do zero, é maior que zero, então ele é positivo. Então, o seno é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. E negativo no terceiro e no quarto quadrante. Gravando. O seno é positivo no primeiro e no segundo. Negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu vou falar mais uma vez. Então, se eu promover essa abertura aqui, aqui eu tenho um ângulo X, tá? Ali é um sinal de mais, aqui é um ângulo X. Você vai ver sempre essa indicação de X, que é o ângulo, tá? Esse ângulo aqui é chamado de X. Então, a hora que eu determinei essa abertura, criei esse ângulo, o seno, como eu falei, rebate aqui. Rebateu aqui. Então, o seno vai estar até aqui. É esse comprimento. Saiu do zero. Como está na parte superior, é a parte positiva, maior que zero. Então, tem esse sinal de mais. Mas, se eu prosseguir aqui, eu vou ter esse ângulo aqui. Olha, esse ângulo também promoveu essa mesma abertura aqui. Então, se tem X aqui, tem X aqui. Então, evidentemente que ele determinou o mesmo seno. Também é positivo. E se eu descer aqui, o que vai acontecer? Vou colocar um ângulo aqui. Daqui até aqui, eu vou olhar o seno aqui. Então, o que aconteceu? Ele saiu daqui do zero e está indo na direção do menos 1. Está decrescendo. Então, ele é menor que zero. Portanto, é negativo. E se você fizer um ângulo aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, é por isso que o seno é positivo no primeiro e no segundo. Negativo no terceiro e no quarto quadrante.
O cosseno, olha, o cosseno a posição dele é ao contrário. Ó. Ele está na horizontal, como a gente viu nas aulas passadas. Então, por exemplo, se eu tiver uma abertura aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo X aqui, o cosseno vai rebater aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Aqui. Então, o cosseno aqui, ele é menos 1, né? Como a gente já viu, só estou recordando, ele vale menos 1 aqui no 180 graus, ou π, esse círculo está indicado em radianos, e é 1 aqui no 0 graus ou 360 graus, ou 0π ou 2π. A amplitude dele é de menos 1 a 1, como a gente também viu lá nos desenhos dos gráficos, né, da função seno e da função cosseno. Então, olha, se ele é 1 aqui, ó, o 0 está no meio. Então, evidentemente que ele está próximo aqui. Está próximo do 1. Saiu do 0, está chegando no 1. É um valor positivo. Maior que 0. Porque ele é negativo para cá e positivo para cá. Então, ele é positivo. Como isso aqui gera o mesmo cosseno, esse arco aqui, ó, ele vai gerar o mesmo cosseno. Então, ele também é positivo aqui. É por isso que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. Recapitulando, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. Então, esses são os sinais que você pode memorizar, inclusive, para resolver exercício. O seno é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto quadrante. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro quadrante. Tá? É isso aí. Então, é o estudo do sinal. Aqui eu tenho o ciclo trigonométrico em graus, 0, 90, 180, 270, 360. Completei a volta. Aqui eu tenho em radianos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Já fizemos uma aula só definindo isso aí, tá? Mas agora eu tive que comentar para você ver. Então, qualquer ângulo, vamos começar pelo seno. Qualquer ângulo que eu apresentar no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, ele vai ter o sinal positivo. O seu valor é positivo. O seu valor do seno é positivo. Por quê? Porque está aqui na parte positiva, que é o 0, para cá é positivo, para cá é negativo. Qualquer ângulo que determinar que chegar ao terceiro quadrante ou ao quarto quadrante vai gerar um seno negativo. Então, tem que aparecer o sinal de negativo. No cosseno, qualquer abertura, qualquer ângulo que eu determinar no primeiro ou no quarto quadrante, ele vai ter o sinal positivo. O seu valor é positivo. Ele vai ocorrer aqui, ó, maior que 0. Qualquer ângulo no segundo e no terceiro vai gerar um cosseno aqui, ó. Esse exemplo que eu estou fazendo aqui. E ele está abaixo de 0, está indo na direção do menos 1. Então, ele é negativo. Então, fica determinado esses sinais, tá? Recapitulando, o seno é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Outra coisa importante para trabalhar com a redução para o primeiro quadrante é isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho um desenho do ciclo trigonométrico, está em graus, 0, 90, 180, 270, 360. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Para cá nós já sabemos
é o sentido positivo, né? Os ângulos são positivos, e para cá eu conto negativo. Se eu falar para você determinar o valor do seno de 30 graus, o seno de 30 graus está aqui, ó, mais ou menos aqui. Ele está no primeiro quadrante. Então, eu sei que ele é positivo, aqui e aqui. Então, eu simplesmente vou falar quanto vale o seno de 30 graus. Tem uma tabela que determina esse valor. Então, você vai simplesmente falar o quanto vale. Mas, se ele estiver no segundo quadrante, nós precisamos fazer uma manobra para reduzir para o primeiro quadrante. Então, se eu falar, por exemplo, 150, 150 vai estar aqui, ó. O 150 é maior que 90 e menor que 180. Então, ele está aqui, no segundo quadrante. Então, a regrinha é pegar o 180 e tirar o que eu estou falando. 180, no exemplo, o x seria o 150. 180 menos 150, 30. Aí eu tenho que fazer o rebatimento para o primeiro quadrante. 30 graus vai estar aqui, ó. Então, eu vou dizer que o ângulo de 150, que é o exemplo, ele corresponde a 30 graus. Então, tem o mesmo valor. Só vou me preocupar com o sinal. Se for seno, ele vai continuar sendo positivo. Se tiver no terceiro quadrante, olha, aqui eu faço 180 menos o ângulo dado. Se tiver no terceiro quadrante, eu faço o ângulo menos 180. E aí encontro ele no primeiro quadrante. Se ele estiver no quarto quadrante, eu faço 360 menos o ângulo dado. Nós vamos fazer alguns exercícios, você vai ver como é simples isso aqui. Tá? Se estiver no primeiro quadrante, não tem nada que fazer. Já está no primeiro quadrante. Mas se estiver no segundo, no terceiro e no quarto, nós vamos fazer uma redução ao primeiro quadrante. Isso também é chamado de rebatimento. Tem o mesmo significado. Então, tem uns macetes para você ter mais facilidade nos cálculos. Se ele estiver no segundo quadrante, nós fazemos 180 menos o ângulo que eu estou apresentando. Se estiver no terceiro quadrante, eu faço o ângulo menos 180. Se estiver no quarto quadrante, eu faço 360 menos o ângulo. Vamos ver isso aqui, logo na sequência. Quando vocês estiverem trabalhando lá com as equações trigonométricas, vocês vão ver isso aqui com mais detalhe, tá? Isso aqui é uma tabela de ângulos notáveis. São os ângulos que mais aparecem. E esses ângulos correspondem a um seno e um cosseno, que nós estamos estudando, e também uma tangente. Mas nós não estamos vendo tangente por enquanto. Não apareceu aí no seu material, então a gente não está se preocupando muito com isso agora. Mas é isso aqui, ó. Seno, e você olha o ângulo, seno de 30, seno de 45, seno de 60, seno de 90. O principal aqui nessa tabela são esses aqui, 30, 45 e 60. Tá? Cosseno de 30, cosseno de 45, faz o cruzamento, chegou aqui. Cosseno de 45, está aqui. Cosseno de 60, está aqui. E a tangente também está aí, mas eu não vou me preocupar com ela agora. O que está dizendo isso aqui? Ó? Seno de 30 graus. Olha, eu vou pegar isso aqui, ó, e rapidinho te dar uma ideia. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é isso aqui, ó. Mais ou menos aqui. Se eu pegar isso aqui e projetar aqui, ó, ele vai chegar exatamente no meio. Aqui é 0 e lá em cima é 1. Então, o seno de 30 graus é isso aqui, ó. É o comprimento disso aqui. Tá? É esse comprimento. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Né? Ele vai estar mais ou menos aqui. Ó. É esse comprimento que sai da origem e chega até aqui. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ele vai estar próximo aqui. Tá? Esse comprimento. O seno de 90, a gente viu, quando ele chegar aqui, vai ser 1. Porque é 1 aqui e menos 1 aqui. Tá? É isso. Então, essa tabela determina o tamanho do seno, do cosseno e da tangente. E são chamados de ângulos notáveis porque aparece muito no estudo da trigonometria. Então, é bom você printar isso aí, ter no seu caderno,
porque você vai usar em algum momento, com certeza. Tá bom? Olha, o que eu vou fazer agora? Eu tenho um tempinho, eu vou fazer uns exercícios trabalhando essa ideia de rebater ou de reduzir para o primeiro quadrante. Você vai ver como é fácil quando a gente lembrar dos sinais e dos valores dos arcos notáveis, dos ângulos notáveis. Olha, aqui eu quero rebater para o primeiro quadrante. Olha, os 60 graus. 60 graus não tem nada que fazer. 60 graus ele já está no primeiro quadrante. É mais ou menos aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Posso colocar aqui, 60 graus. 60 graus vai determinar, ó, até aqui, ó. Vou deixar bem, ó. Determinou esse seno aqui, ó. Seno de 60. E esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento. E o seno de 60 é esse comprimento aqui. Ele é exatamente igual a raiz de 3 sobre 2. Para ter a curiosidade, vamos pegar uma calculadora e ver. Raiz de 3 dividido por 2. É 0,86. Olha aí, ó. Esse comprimento aqui é 0,86. Você veja que está quase chegando no 1. Porque aqui é 90 graus e ele mede 1. Aqui é 270 graus e é o negativo, menos 1. E módulo é 1 também, né? Mas ele é negativo. Porque aqui está a amplitude. Vai do menos 1 a 1 lá no gráfico. Tá? Então, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E acabou. A gente, na dúvida, pega a tabelinha e olha. Seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Agora aqui, ó. Seno de 150. É aquele exemplo que eu falei. Deixa eu colocar aqui. 90 graus, 0 graus, 360, 270, 180. Aqui também, né? Só por didática. 360, 180. Tudo isso aqui é graus, tá? Não tem nada aqui. Graus, graus, graus. Bom, eu quero reduzir ao primeiro quadrante o ângulo de 150 graus. 150 graus, olha, 90 graus. Aqui é 180, eu tenho que voltar 30. Mais ou menos aqui. O importante agora é entender o cálculo, né? O que fazer. Isso aqui. Então, tá onde? Tá no segundo quadrante. Tá no segundo quadrante. E é seno. É seno. Eu vou rebater isso aqui para o primeiro quadrante. Mas aonde que eu vou colocar ele lá no primeiro quadrante? Eu vou seguir essa regrinha aqui, ó. (180 menos o x). O x é o ângulo que eu estou trabalhando. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer a conta aqui embaixo. Deixa eu pegar uma caneta mais forte, que sempre está dando problema. Eu vou fazer 180, cabeça também, né? 180 menos aquele ângulo lá. Isso dá exatamente 30 graus. Então, fazendo isso aqui, ó, não precisa fazer o desenho toda hora. Eu estou aqui, ó. Aqui também é um arco que corresponde a 30 graus. 30 graus. 180 menos 150. E aqui, então, é 30. Ó, 30 graus. Essa abertura é 30 graus. E eu quero saber, então,
o seno de 30. O seno de 30 é meio. Ó. Seno de 30. É seno, né? Seno de 30 é meio. Então, nesse tipo de estudo, o que eu escrevo? O que eu apresento como solução? Eu digo o seguinte, que o seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus. Então, eu vou escrever aqui, ó, seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus, que tem o seguinte comprimento, meio. Como a gente viu na tabela. Agora tem que olhar o sinal. Quando eu saio do primeiro quadrante, eu tenho que olhar o sinal. Mas a gente viu que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então ele continua bonitinho ali, meio. Tá? É isso que é fazer a redução ao primeiro quadrante.